obrigado. Continuando. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos seus lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que nos pareçamos. 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreviveu este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreviveu este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. 11. Pode parar. Glória a Deus. A Bíblia está a falar acerca de um homem chamado Jonas. Aleluia. Jonas representa cada um de nós que cá está presente neste lugar. A Bíblia diz que quando a palavra chegou a Jonas, ele começou a olhar aquela palavra como um grande peso. Ele viu aquilo como um castigo. Amém. Então, você veio aqui na terra com o intuito de se sujeitar na serra do Senhor. Você não veio aqui por causa de si. Você veio aqui por causa de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém. Ei, a Bíblia diz que Jonas, além de ir no lugar onde ele foi mandado, ele subiu um navio que ia para Tarsis. Ele foi mandado para ir para Nínive e pregar a palavra do Senhor. Mas ele foi no destino errado. Amém. Então, nós, como filhos de Deus, somos chamados a conhecermos o objetivo pelo qual Deus nos trouxe cá na terra. Você veio aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Você veio aqui na terra para viver segundo a vontade de Deus. Amém. Tem uma pergunta. De repente, alguém te chama numa corte. Você chega na baixa, encontra um transporte. O transporte, além de ir para uma corte, o transporte desvia para Chimoio. Você já deve descobrir que esse transporte não vai me levar para o meu destino. Você vai continuar com o transporte que vai para Chimoio. Você chegar até Chimoio, depois apanhar o transporte, vai te levar para
para o seu destino, ou vai descer e ir ao encontro de transporte que vai te levar para o seu destino. Vai descer para ir ao encontro do transporte que vai te levar para o seu destino. Amém? Então, o objetivo pelo qual Deus te trouxe aqui na terra é para ganhar almas. Então, aqui na terra você entrou no transporte que está a te levar para a prostituição, para a fornicação, para a ladronice. Então, você não pode continuar neste transporte. Você precisa descer e ir no transporte que vai te levar para o destino. Há pessoas que estão no transporte que vai para a condenação. Você é chamado a abandonar esse transporte, a subir no transporte que vai te levar para a salvação. É o caminho de Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão passar por mim. Quem diz isso? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vimos de que Jonas subiu o transporte errado e ir no lugar errado. Será que você está a caminhar, está a ir ao encontro do lugar segundo a vontade de Deus, ou está a ir no lugar errado? Em frente, a Bíblia diz que, quando ele estava no navio, a Bíblia diz que o vento se levantou. Um vento grande se levantou. O vento começou a quê? A soprar, a assolar o navio. O navio faltava pouco para se despedaçar. A Bíblia diz que eles deitaram todo tipo de mercadoria que havia no barco. Mas o vento continuava o quê? A soprar. Amém? Às vezes o problema continua a assolar a sua vida. O problema não é demônio, o problema não é Satanás nenhum. Às vezes o problema é o próprio você. Às vezes o verdadeiro causador do vento é o próprio você. O vento não está a se levantar com o intuito de te matar, de te destruir. O vento está a se levantar com o intuito de revelar o tipo de pessoa que você é, o tipo de posição que você carrega. Quando você anda sem Jesus, o vento se levanta com o objetivo de te despertar. Aquele vento se levantou com o objetivo de despertar a Jonas. Nós vimos no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz que enquanto Jesus despedia a multidão, ele mandou os discípulos para ir adiante. Se eu fosse os discípulos, eu não teria aceitado, porque caminhar sem Jesus é um grande perigo. Amém? Quando eles estavam sozinhos lá no mar, Jesus no monte, a Bíblia diz que um vento forte se levantou no mar. O vento deixou de ser vento quando Jesus foi ao encontro de quem? Quando Jesus foi ao encontro deles. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras são assemelhados a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Um forte vento veio com o objetivo de destruir a casa, mas não conseguiu destruir a casa, porque o vento estava edificado aonde? Na rocha. Quem é o vento? É o Senhor. Digo, quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus. A rocha é o Senhor Jesus. Não importa se você é cristão, você está na verdade. Sempre nós vamos ver. Passar pelo vento. Há dois tipos de ventos. Há vento que traz a informação de que você fugiu da presença de Deus. Esse vento que vem com o intuito de te despertar. Há vento que traz a informação de que você está na presença de Deus. Jesus disse: no mundo passareis o quê? Aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu já venci
o mundo. Então, se você quer descobrir o tipo de vento que está a assolar a tua vida, você é chamado o quê? A avaliar a sua posição, a avaliar a sua vida, a avaliar as suas atitudes, a avaliar o tipo de navio que você apanhou. Nossa, está a ser muito profundo. Você é chamado a avaliar o tipo de navio que você quer apanhar. A Bíblia diz que eles deitaram tudo, mas o vento deixou de ser o vento quando o quê? Descobriram que o causador do vento era quem? Era Jonas. Era Jonas. Há vento que estão esperando a sua sinceridade. Às vezes você não está admitindo que o culpado é você. Mas, se você é culpado, hoje você vai se prostrar na presença de Deus. Na tua casa, você vai se prostrar na presença de Deus. Vai se prostrar, falar a verdade para Ele. Pai, eu disse isto. Porque a Bíblia diz que quem confessa alcança o quê? A misericórdia. Alcança a misericórdia. Deve tirar na tua cabeça de que você está a passar isso. Por exemplo, a mim, quando perdi, ou seja, antes de eu ser um deficiente visual, eu era um vidente, era um normo visual. Mas quando perdi, ou seja, antes de perder a visão, eu passei por uma dificuldade infernal. Uma doença que parecia incurável. Eu não falava, não andava, não ouvia e não via espiritualmente. Não via espiritualmente e fisicamente. Deus permitiu este vento para revelar o tipo de posição em que eu ocupava. E eu agora não estou a ver fisicamente, mas eu acredito que por intermédio dessa realidade, Deus está falando muito comigo. Por intermédio deste vento, Deus está falando muito comigo. Estou a conhecer a Deus. Com a minha visão, fazer muitas coisas que não agradavam a quem? A Deus. Para o mundo. Isso que estou a falar pode ser uma loucura. Esse irmão, como assim? Ele não quer ver. Mas eu vos digo de que eu estou feliz. Assim mesmo. Por que estou feliz assim mesmo? Porque estou na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, nada vai conseguir tirar a sua alegria. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. A Bíblia diz quando, ou seja, antes de ir desse lado, no livro de Primeira Reis, já me lembro de minha sua, capítulo 13. A Bíblia diz que havia um homem chamado Jeoacás. Ele era rei de Israel. Ele governou durante 17 anos. Durante 17 anos, Israel, quer dizer, um lugar segundo a vontade de Deus. Israelita, o povo de Deus. Então quer dizer que este homem teve a responsabilidade de dirigir o povo de Deus. Como é que ele conseguiu dirigir o povo de Deus durante 17 anos? Porque ele andava dentro dos princípios de Deus. Ele obedecia à voz de Deus. Ele fazia aquilo que Deus mandava. Mas em frente a Bíblia diz que ele chegou de fazer coisas que não agradavam ao Senhor. O Senhor lhe abandonou e permitiu um grande terror. Deus permitiu que os sírios vencessem os israelitas muitas vezes. Amém. A Bíblia diz que Jeoacás, ele reconheceu. Ele orou, Deus mandou um líder para ajudar e socorrer Israel. Por que Deus trouxe o socorro? Porque Jeoacás entendeu de que o causador do problema sou eu. O causador da brecha sou eu. Meus irmãos, depois de sermos daqui, nós somos chamados a analisarmos
as nossas ações. Aí na sua cadeira você pode continuar o quê? A refletir. A Bíblia diz que eles perguntaram a Jonas, quem tu és? Jonas se apresentou e eles tiveram um discernimento logo de que este jovem está a fugir da presença de Deus. Este vento é a ira de Deus. Eles perguntaram a ele, o que nós temos que fazer, Senhor? Porque isso está acontecendo por causa de quê? Ele disse, pode me pegar e me atirar no mar. E a fúria do vento se acalmará. Por isso o mar se aquietará. Na verdade, pegaram ele, atiraram e o mar se aquietou. O sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que Deus mandou um peixe e engoliu a Jonas. Jonas ficou na barriga do peixe durante quantos dias? 3 dias. Ele lá na barriga do peixe, a Bíblia diz que Jonas orou. Amém. A Bíblia diz que Jonas orou. Irmão, se Deus te trouxe para fazer a vontade de Deus, se de fato você não está no lugar segundo a vontade de Deus, hoje vai orar, pedir perdão a Deus, e Deus vai ouvir as suas